Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos fazer mais um vídeo aqui para responder algumas questões, para que o aluno tenha uma noção do que ele vai encontrar na prova dele, né? Aqui nós vamos conversar um pouco sobre filosofia, o assunto do SSA1, descrito que a gente vai trabalhar aqui é o conhecimento filosófico, né? Lembrando que quando o SSA trabalha esse conteúdo conhecimento filosófico, ele vai tratar de assuntos como características do pensar filosófico, os pré-socráticos, e a disputa que existia entre Sócrates e os sofistas, entre Platão e Aristóteles. Vamos falar um pouco da característica dessa forma de pensamento, né? Eu vou responder aqui o 2019, talvez eu responda o 2018 inteiro, de forma que aí o vídeo não fique tão comprido, né? Vamos avançar um pouquinho, então. SSA1 2019. Observe o texto a seguir sobre a origem da filosofia. Então vai falar lá do comecinho, né? Já vem até um nomezinho aqui, pré-socráticos, mas não quer dizer nada. Vamos ver o que ele vai apresentar realmente, né? Platão e Aristóteles indicaram com precisão a experiência que, segundo eles, dá origem ao pensar filosófico. É aquilo que os gregos chamam de talma, espanto, admiração, perplexidade. Então, segundo Platão e Aristóteles, eles estavam pensando por que algumas pessoas filosofam e outras não? E aí eles chegaram a essa conclusão, né, de que algumas pessoas se espantam, se admiram com o mundo. E decorrente dessa admiração, as pessoas passam a investigar, a tentar entender o mundo, né? Então a diferença entre quem é filósofo e não é filósofo, não estou falando de quem tem um documento de graduação, mas quem tem amor e instigação pelo conhecimento. É porque algumas pessoas têm a característica da talma, né? Que é espantar-se com o mundo, não achar as coisas normal, querer perscrutar as coisas, né? Entrar, entender as coisas. Isso foi o texto dado de referência. Vamos ao enunciado propriamente dito. A filosofia grega surgiu quando as respostas dadas pelo conhecimento mitológico deixaram de satisfazer a curiosidade do homem. Os pensadores gregos pré-socráticos preocupavam-se com os princípios primeiros, também chamado de arqué. Sobre o período pré-socrático, esses filósofos eram também conhecidos. Então, os filósofos pré-socráticos eles eram conhecidos por um outro nome. Mas uma pequena revisão aqui que a gente pode falar é como os filósofos... Vamos ler aqui as alternativas, aí a gente faz a revisão. Filósofos da religião, não. Filósofos da religião, propriamente dito, vai surgir na Idade Média, quando a filosofia se torna essencialmente cristã. Filósofos da Renascença, não. O Renascimento é a primeira fase do período moderno, lá para o século XIV e XIII. Então, também errado. A Renascença é na Idade Moderna, depois da Idade Média. Filósofos da crença, não, já não é filósofos da religião, então não é filósofos da crença. Filósofos de crença são os filósofos que se baseavam na fé, Idade Média. Filósofos do conhecimento, não, nunca houve esse termo na história da filosofia. Não existe um filósofo que não seja do conhecimento, né? Então a gente sobra aqui, para quem não saberia a resposta, eliminando essas, chegaria aos filósofos da natureza, né? Mas só uma pequena revisão, a gente sabe que os filósofos pré-socráticos receberam alguns nomes, né? Como eles eram os filósofos que estudaram a natureza, porque eles queriam os princípios primeiros, alguns chegaram a chamá-los de naturalistas. Outros, como eles estudavam a natureza e os gregos chamavam a natureza também de cosmos, né? O cosmos é o todo, né? Significa a ordem. Então também eram cosmólogos. Ok? Então esses são alguns nomes que estão relacionados aos pré-socráticos. Tranquilo? Também tem filósofo da physis, né? Physis é natureza, né? Então, filósofos da physis, filósofos da natureza, naturalistas ou cosmólogos. São termos que podem estar relacionados aí aos pré-socráticos. 43. Leia o texto a seguir sobre o conhecimento filosófico. Vamos ao texto de referência. Então, vai ser aí o texto de Maria Lúcia de Arruda Aranha.
O século de Péricles, 5 séculos antes de Cristo, né, 500 antes de Cristo, constitui o período áureo da cultura grega, quando a democrática Atenas desenvolve intensa vida cultural e artística. No âmbito da especulação filosófica, os sofistas vivem nessa época, e alguns deles são interlocutores de Sócrates. No âmbito da especulação filosófica, os sofistas vivem nessa época e alguns deles são interlocutores, ou seja, dialogaram diretamente com Sócrates. Então, para os que não lembram aí, né, os sofistas e Sócrates são contemporâneos, viveram na mesma época e debateram um com os outros, né? Antes de Sócrates e de sofistas, quem eram os filósofos? Os pré-socráticos. Depois de Sócrates e sofistas, conteúdo de SSA quem cai? Platão e Aristóteles. Só para ajudar um pouco aí a... Estão falando aí, né? O texto de referência faz referência a 2 grupos de pensadores, Sócrates e os sofistas. Vamos então para o enunciado propriamente dito. O texto sinaliza a significância do pensamento grego nesse período de intensa revolução cultural, né? Século V, período dos sofistas. Os sofistas entram em cena com o uso da especulação racional na tentativa de compreender a realidade que se manifesta aos homens. Os sofistas tinham como primazia, então é isso aqui que ele vai querer. Qual era o foco do pensamento dos sofistas? Então, vamos lá. A especulação da natureza, não. Quem foi que estudou a natureza? Quem estudou a natureza foram os pré-socráticos. Então, a letra A está errada. Quem estudou a natureza foram os pré-socráticos. A reflexão sobre a religião, não. A reflexão puramente religiosa, só na Idade Média, né? O enfoque sobre o pensamento mítico e sua verdade, não. Nenhum filósofo tomou como foco estudar um mito, né? A superação do mito resulta na filosofia. O valor da teoria em detrimento da prática, aí a pessoa tem que entender o significado da palavra detrimento em uma frase, né? A palavra detrimento, ela vem antes da palavra a qual ela se refere. Então, detrimento da prática é tirando o valor da prática, é tudo menos a prática. Então, essa daqui está errada porque os sofistas, eles não queriam buscar a verdade pela verdade. Eles queriam buscar a melhor maneira de ajudar as pessoas a se tornarem bons debatedores, bons argumentadores, pessoas com uma boa persuasão. Letra E. A persuasão e o exercício da função política. Persuasão. Exercício da função política. Que dependiam do bom uso da palavra. Então, essas duas são as principais características dos sofistas. Eles queriam ajudar as pessoas a convencer pelo poder da palavra, e eles queriam preparar essas pessoas para a vida prática política. Então, esta definitivamente é a questão correta com relação aos sofistas. Belezinha? Vamos responder algumas aí do SSA1 de 2018. Platão escreveu diálogos filosóficos, verdadeiros dramas em prosa. Foi um dos maiores escritores de todos os tempos e ninguém conseguiu, como ele, reunir as questões filosóficas à tamanha beleza literária. As ideias filosóficas de Platão é a primeira grande síntese do pensamento antigo, né? Isso aí são palavras de Antônio Rezende. No tocante a essa temática, Platão, assinale a alternativa correta. Então, lá no texto, está falando de Platão, e aqui ele já pede Platão também, às vezes não chega a pedir, né? Então, vamos falar de Platão e a ideia, vamos achar aqui a alternativa que fale apenas aspectos corretos sobre o pensamento de Platão.
enfatiza as ideias do mundo sensível, buscando a verdade da natureza. Então, qual é uma das principais ideias de Platão? Talvez a que chegou até nós como principal: separação de dois mundos. Quais são esses dois mundos? O material versus o das ideias. Pronto, coloquei aqui um resumo. Qual o resumo que a gente não pode esquecer com relação a Platão? Platão fala do mundo separa a realidade em dois mundos. Então existe o mundo da matéria e o mundo das ideias. E aí, quando a gente vai estudar, a gente vai ver que os autores eles dão diferentes nomes para o mundo material e diferentes nomes para o mundo das ideias. Vamos de novo aqui à letra A. Enfatiza, ou seja, dá mais importância ao mundo sensível. Aí o aluno tem que saber o que é o mundo sensível. O mundo sensível é o mundo material. Então, Platão ele dá mais ênfase ao mundo sensível do que ao mundo das ideias. Errado. Platão não dá mais ênfase ao mundo sensível, ele dá mais ênfase ao mundo das ideias. Então a letra A está errada. Vamos para a letra C. Prioriza a verdade do mundo concreto. O que é o mundo concreto? É o mundo material. Então, ele prioriza, ele dá mais importância ao mundo, não, então já está errado. Com a confiança do conhecimento dos sentidos, não. Conhecimento dos sentidos é um conhecimento do mundo material. Errado. Sinaliza o valor dos sentidos como aplicação, não. Os sentidos estão ligados ao mundo material. A razão é que está ligada ao mundo das ideias. Errado. Atenta para o significado da razão no plano da existência da realidade sensível. Não, realidade sensível é a realidade do mundo material. Também está errado. Então, o aluno, de alguma maneira, ele tem que ter essas informações na cabeça. O mundo material é o mundo sensível. O mundo material é o mundo concreto. Então, Platão ele diz que esse mundo tem menos importância e dá mais importância para o outro mundo. Vamos aqui para a letra B. Retrata a doutrina das ideias. O que é a doutrina das ideias? Separação da realidade em dois mundos. E salienta a existência do mundo ideal para fazer possível a verdadeira ciência. Então, essa é uma alternativa que só fala coisas verdadeiras com relação a Platão. Tranquilo, pessoal? Vamos ver mais um aqui. Questão 41. Observe o texto a seguir sobre a gênese do pensamento filosófico. Então vamos falar sobre o comecinho do pensamento filosófico. Normalmente, quando se fala da gênese do pensamento filosófico, vai se falar do primeiro grupo de pensadores. Quem são eles? O primeiro grupo de pensadores racionais da história da humanidade, os pré-socráticos. Mas vamos ver. Entre o fim do século 7 a.C., vai falar dos pré-socráticos. Entre o fim do século 7 e o começo do século 6 a.C., 600, 500 anos antes de Cristo. O problema cosmológico é o primeiro a destacar-se claramente como objeto de pesquisa sistemática, diferente do impreciso complexo de problemas que já ocupavam a mente dos gregos ainda antes do surgir de uma reflexão filosófica verdadeira e própria. Então, o problema cosmológico. O que é o problema cosmológico? O problema cosmológico é o que os pré-socráticos estudaram. É o problema de estudar a natureza. Vamos ver o que ele fala aqui. O texto retrata com clareza o problema cosmológico. Aí o aluno ele tem que saber. Exatamente. Está falando aqui da gênese do pensamento filosófico. O aluno ainda pode pensar assim, o que lembrar que quem gerou o pensamento filosófico foi os pré-socráticos, o aluno talvez se ligue. Mas essa questão realmente é difícil, porque não é todo aluno que lembra do cosmológico. Quem foram os filósofos que estudaram o cosmos, a ordem, a natureza, o mundo concreto? Os pré-socráticos. O texto retrata a clareza o mundo cosmológico. O objeto de estudo da filosofia de quem? De Sócrates? Não. De Platão? Não. Platão estudou o mundo das ideias. Sócrates estudou os homens. Foi um período antropológico.
Mítico não, nenhum filósofo estudou prioritariamente o mito. O mito é antes dos filósofos. Hoje tem 2 pré-socráticos aqui, será que tem algum erro? Deixa eu ver aqui na questão. Eu confundi, ó. Pré-socrático e pós-socrático. Eita, já pensou? Pós-socrático não. Antes de Sócrates foi o grupo de pensadores que estudaram o cosmos. Uma pegadinha, olha, eu fui ler rápido e não interpretei. Pré-socrático. Então, com certeza é essa a questão. A gente tem quanto tempo de vídeo aqui? Já está em 15 minutos. Vou responder só mais uma. Questão 44. Leia o texto a seguir sobre o conhecimento filosófico. Górgias e Sócrates. Provavelmente fale de Sócrates. A gente está vendo aqui umas discussões, né? É bem provável que essa imagem que não está aparecendo direito aqui, ó. Górgias é um sofista, Sócrates vai falar de debate aqui, ó. Provavelmente um dos alunos de Sócrates aqui, você vê que ele está nu, né? Alguns ambientes só frequentados por homens, às vezes os homens ficavam nu. E isso aqui provavelmente é o julgamento de Sócrates, né? Vamos ver o que o texto vai falar sobre isso, né? No período socrático ou antropológico, né? Então vale lembrar que no período de Sócrates, os sofistas e Sócrates se dedicaram mais ao estudo antropológico, que é antropológico, o estudo do homem. Anthropos é homem. No âmbito da filosofia grega surgiam os sofistas. A palavra era antigamente sinônimo de sábio, então sofista significa sábio. Porém, no século V a.C., toma um matiz pejorativo, negativo, e se aplica a um grupo de mestres ambulantes que recorrem aos cidadãos gregos ensinando o que eles chamam de sabedoria. Isso aí foi o texto de apoio. Vamos ao enunciado. No âmbito do conhecimento filosófico, o texto retrata aqui o período socrático ou antropológico. Os sofistas representam algo totalmente novo nesse cenário com relação ao estudo do homem. Então, está falando aqui de um período onde existiam 2 grupos de pessoas que interagiram, né? Foi Sócrates, né, e seus discípulos, que contrapuseram os sofistas. Esses caras debatiam sobre o quê? Sobre o homem. Então, sobre Sócrates e os sofistas, é correto afirmar que... Vou começar aqui da B. Os sofistas eram sábios nos estudos da natureza cosmológica. Não, absurdo dizer isso. Quem é que estudou o cosmos? Pré-socráticos. Quem estudou a antropologia, os antropólogos? Sofistas e Sócrates. Então essa daqui já está errada. Nada de natureza e cosmologia. Isso é dos pré-socráticos. Com a sofística, ou seja, o grupo dos pensadores que estudaram os pensamentos gerais dos sofistas, inicia-se uma nova fase no período filosófico, o estudo de Deus. Não, o que é isso? O estudo de Deus, propriamente dito, especificamente, unicamente isso, né? Faz parte dos filósofos da Idade Média. Os sofistas não reconheceram o valor formativo do saber. Como assim formativo? Alguém bem formado é alguém que dedicou-se à educação para a instrução, né? E elaboraram o conceito de natureza, excluindo o homem da sua não. Elaboraram o conceito de natureza? Não, porque eles estavam estudando o homem, não a natureza. Excluíram o homem da sua consideração? Não, eles estudaram o homem. Os sofistas influenciaram parcialmente o curso da investigação filosófica, parcialmente, com seu enfoque teórico frente aos problemas prático-educativos. Correto essa parte. Os pré-socráticos dedicaram-se aos problemas prático-educativos. Eles estavam preocupados em descobrir boas técnicas para educar e formar bem as pessoas. Influenciaram apenas parcialmente o curso da investigação filosófica? Não. Os filósofos tiveram
muito grande importância na construção do pensamento filosófico, né? Na história da filosofia. Vamos aqui para a letra A. Os sofistas foram, na verdade, reputados como grandes mestres da cultura. Sim. Inicia-se a fase antropológica. Sim. Antes dos sofistas eram os pré-socráticos com a fase cosmológica. Terminando a fase dos pré-socráticos, começa a fase antropológica, com Sócrates e sofistas que conviveram na mesma época. Então é isso. Terminei de responder aí 2018. Tranquilo, pessoal? Não é complicado o assunto. O aluno precisa memorizar algumas informações muito básicas e fáceis com relação a cada um desses pensadores, né? Pré-socráticos, Platão. Você vê que nesses dois vestibulares não caiu Aristóteles. Tudo que a gente falou aqui não caiu Aristóteles, né? Basicamente falou de pré-socráticos, Platão e sofistas. Não é muita informação, dá para responder muito bem essas questões aí. Espero sinceramente que tenha ficado tudo bem claro aí para vocês, eu espero ter ajudado e até a próxima.